pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa segunda aula de ressonância magnética nuclear. Vamos começar aqui com a introdução, meio que uma sequência de como se dá todo o processo do exame de ressonância. Primeiro, as partículas comportam-se como minúsculos ímãs, girando aleatoriamente um campo magnético externo, entrando em ressonância e é emitido sobre os tecidos do corpo humano. Seus ímãs nucleares entram em ressonância. A ressonância magnética utiliza magnetos, que são 25.000 mais fortes que o campo magnético da Terra. Sensores instalados detectam a ressonância nuclear magnética dos átomos. Um computador analisa as informações detectadas pelos sensores e reconstitui a imagem dos tecidos do corpo humano. Em alguns casos, podem ser injetados no corpo substâncias genericamente chamadas de contraste. Estes contrastes têm a função de aumentar a nitidez da imagem durante o exame. As imagens são captadas como se o órgão estudado tivesse sido literalmente fatiado. Como a ressonância, vocês sabem, é um exame feito em fatias, né? Temos os cortes axiais, sagitais e coronais. A ressonância magnética consiste no exame de diagnóstico clínico por imagem, que tem por finalidade avaliar diferentes partes do corpo humano. O equipamento que realiza o exame não utiliza radiação ionizante, gerando um processo não invasivo ao corpo humano. A imagem em ressonância é obtida pelo processo de alinhamento dos prótons de hidrogênio presente nos átomos do corpo humano. Nas condições normais, estes átomos têm ação desordenada, porém, a partir do momento em que o paciente está submetido ao magneto, ambiente que cria o campo magnético, esses prótons são alinhados pela emissão da radiofrequência dentro deste campo. Temos aqui uma pequena imagem sobre o spin-up e o spin-down, tá? Spin-up, pessoal, é o momento angular interno das partículas quânticas sem qualquer analogia clássica. Sendo assim, é dito que os componentes do spin-up apresentam módulo positivo, que damos o nome de spin-up. E quando apresenta módulo negativo, chamamos de spin-down. Então, aqui nessa bolinha vermelha, vocês identificam o elétron negativado e na bolinha azul o elétron positivado, tá? Então, spin up é o negativo e spin down é o positivo. Na tentativa de comparar o alinhamento e o movimento de giro dos spins, podemos fazer uma analogia com um peão de brinquedo sobre a ação do campo gravitacional. Sob a ação de um campo magnético, os prótons de hidrogênio, que é esse H+, aí, tá? Na tabela periódica, irão realizar um movimento determinado pela equação de Larmor. Pessoal, a equação de Larmor, ela determina que a velocidade com que os prótons de hidrogênio giram durante o exame. Então, essa é a equação de Larmor, que quanto maior, resumido aqui, quanto maior a velocidade da rotação, melhor o sinal. E quanto menor a velocidade da rotação, mais baixo o sinal, e, consequentemente, a qualidade do exame. Temos aqui uma imagem do alinhamento dos prótons. Essa primeira imagem toda desordenada, um para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, é sem ação do campo magnético, então ele não teve contato ainda, são os prótons do nosso corpo, tá? A imagem da direita, vocês percebem um alinhamento, já houve o contato com o campo magnético. A função do campo magnético é alinhar os spins de próton de hidrogênio. Hidrogênio é o elemento principal do corpo humano. Devido à grande quantidade, 3/4 de todos os átomos nos seres humanos. Produção de imagem devido aos sinais emitidos quando entram em contato com a radiofrequência. A ressonância magnética visualiza o osso na cor escura, pois quase não apresenta prótons de hidrogênio, tá? Por esse motivo, a ressonância é indicada para exames de estruturas moles no corpo humano. Por nossa parte óssea ser baixa em hidrogênio, prótons de hidrogênio, ela é indicada para partes moles, porque tem uma visualização melhor. Numa tomografia, vocês não conseguem identificar partes moles, né? Tecidos, órgãos, ligamentos, a questão vascular. Já na ressonância, sim, por conta dos prótons de hidrogênio que temos no nosso corpo.
Temos aqui uma imagem, pessoal, de como é feito em uma ilustração esse exame. O campo magnético é usado para alinhar uns prótons de hidrogênio presentes no interior do corpo. Em seguida, o computador processa a informação recolhida e, a partir daí, é que há a geração de imagem. As ondas de radiofrequência são absorvidas pelos prótons, que depois as emitem em forma de sinal. Uma bobina de radiofrequência capta o sinal e transmite ao computador. Pessoal, essa bobina ela é responsável pelos cortes, tá? São as bobinas de gradiente, que lá na frente vocês vão ver, são 3. X, Y e Z, que são responsáveis pelos cortes axial, sagital e coronal. As fontes de radiofrequência, também chamadas de bobinas de radiofrequência, fornecem energia para os prótons através da emissão de pulsos de ondas de rádio. Pronto, temos aqui uma imagem do aparelho de ressonância. Temos até um paciente aí demonstrativo dentro desse aparelho, que é composto pela mesa. Temos a bobina, o ímã, o scanner. As bobinas de radiofrequência, que vocês conseguem identificar nessas placas aqui acima. E as bobinas de gradiente são 3, que são a X, a Y e a Z, responsáveis pelos cortes axial, sagital e coronal. Na ressonância, é utilizado esses 3 tipos de cortes, tá? Temos o ímã gigante aí, dentro desse aparelho, e o scanner. A quantidade de radiofrequência é calculada de acordo com o peso do paciente. Então, quanto mais pesado for esse paciente, maior vai ser a quantidade de radiofrequência para ter uma boa qualidade no exame. Sobre a estrutura básica do átomo, nós sabemos que o átomo possui uma nuvem de elétrons com partículas negativamente carregadas, girando em órbita em torno de uma massa nuclear formada por prótons positivamente carregados e nêutrons eletricamente nêutrons. Então, essa aqui é toda uma estrutura do átomo que está ilustrada aqui para vocês. Elétrons negativamente carregados, prótons positivamente carregados e os nêutrons fazem a função neutra aí. De todos os átomos, o hidrogênio é o mais simples por possuir apenas um próton. Além da sua abundância no sistema biológico, o hidrogênio é altamente magnético, o que torna extremamente sensível à ressonância magnética. A ressonância magnética, pessoal, mede a intensidade dos prótons de hidrogênio. Lembrando que a frequência natural do hidrogênio é de 42,57 Hz, tá? A frequência utilizada para a excitação dos prótons tem que ser igual ou semelhante à frequência natural do hidrogênio, porque se não houver esse choque, não tem como eles, o aparelho, né, captar esses hidrogênios do nosso corpo para estar, então, formando a imagem. Em imagenologia, o paciente é sempre colocado em um campo magnético externo de potência fixa representada por um único vetor determinado, que é o vetor de magnetização efetiva, VME. Portanto, o vetor de magnetização efetiva seria um vetor que representaria a diferença de energia entre a população de prótons de hidrogênio de baixa e altas energias. E quando esse estado é alcançado, dizemos que os tecidos do paciente estão em equilíbrio e totalmente magnetizados. Pode-se provocar uma mudança na direção do vetor de magnetização efetiva de um determinado tecido do paciente. À medida que uma maior quantidade de energia é acrescentada ao sistema, pois quanto maior for a quantidade de campos magnéticos protônicos, maior é a intensidade do vetor de magnetização efetiva. Pessoal, quanto maior o campo magnético que está inserido no paciente, maior o sinal. Por isso que em campo de alta potência, os sinais obtidos são melhores. Quanto maior a potência desse campo magnético, teremos uma qualidade de imagem melhor, sem ruídos, sem artefatos, tá bom? E uma boa visibilidade dos tecidos, das partes moles. Vamos falar agora do flip angle, acho que esse é o nome, tá? Sou péssima em inglês. É o nome dado ao ângulo de inclinação dos vetores, onde o VME sai do alinhamento, que é o vetor de magnetização efetiva. Nisso ocorre o processo de transferência do plano longitudinal para o plano transverso. Vamos iniciar agora, pessoal, TE,
TR e DP. Logo mais vocês vão ter aí as informações sobre T1 e T2. TE é o tempo medido entre aplicações de um pulso de radiofrequência 90 graus e a amplitude máxima do sinal de ressonância magnética. A escolha desses tempos é que vai determinar o significado do preto ou do branco. TR é o tempo medido entre um pulso de 90 graus até ser dado outro pulso de 90 graus. Já DP, ou densidade de prótons, é a determinação para o número de prótons por volume de tecido excitado. Vamos aí explicar para clarear um pouquinho a mente de vocês a ponderação em T1 e T2, que quer dizer a visibilidade das imagens. As imagens ponderadas em T1 mostram de forma ideal a anatomia dos tecidos moles e gordura. Exemplo, para confirmar uma massa que contém gordura. Já as imagens ponderadas em T2 mostram igualmente líquidos e patologias. Exemplos, tumores, inflamações, trauma. T1, em T1, na ponderação T1, que é essa primeira imagem aqui mais esbranquiçada, o TR é menor que 700 mA e TE é menor que 15 mA. Na ponderação em T2, o TR é igual ou menor que 2.000 mA e o TE é igual ou maior que 50 mA. Em DP, o TR é maior que 1.000 e menor que 2.000. Em TE é maior que 20 e menor que 500. Temos aqui as imagens, ponderação T1, T2 e DP. Pessoal, na T1, vejamos como se comporta os sinais de líquido e gordura na penetração. Na T1, nela encontramos um TE baixo e TR baixo também. Nessa ponderação, a gordura tem como um sinal alto, enquanto o líquido aparece com um sinal baixo. Sendo assim, na ponderação T1, a gordura é brilhante e o líquido é escuro. Já nessa segunda imagem aí, na ponderação em T2, encontramos um TE alto e TR alto também. Nessa ponderação, a gordura tem um sinal baixo, enquanto o líquido aparece com um sinal alto. Sendo assim, na ponderação T2, a gordura aparece cinza clara e o líquido brilhante. Já na DP, que é a densidade de prótons, nela demonstra uma imagem mais cinza. Em DP, os sinais de líquido e gordura se comportam como o TR alto e inibe a ponderação T1 e T2 baixo, o que inibe a ponderação T2. Esses fatores deixam um sinal mais alto, onde houver maior concentração de líquido. Vocês percebem que todas as imagens aqui são diferentes. Na T1, temos uma região mais esbranquiçada, na T2 mais escura e na DP ela fica bem acinzentada. Pessoal, temos aqui os parâmetros da escala temporal, que são os tipos de órgãos, de tecidos e a cor que fica na ponderação T1 e T2. O osso cortical na T1 ele fica escuro, na T2 também. Já na medula óssea vermelha, a T1, ponderação em T1, a imagem fica cinza clara e na ponderação T2 fica cinza escuro. O ar fica escuro, tanto na ponderação em T1 quanto na T2. A gordura na T1 fica brilhante e na T2 cinza clara. Substâncias brancas do encéfalo, cinza claro na T1 e cinza escuro na T2. Substância cinzenta do encéfalo, cinza escura na T1 e cinza clara na T2. Líquido, água, fica escuro na T1 e brilhante na T2. Músculos, cinza escuro na T1 e também cinza escuro na T2. E vasos, fica escuro tanto na T1 quanto na T2. Isso aí são coisas que vocês têm que estar aprendendo a diferenciar na questão da anatomia, tá bom? Vocês precisam saber anatomia para poder, então, saber diferenciar esses tipos de tecidos e órgãos e as ponderações, as cores que eles vão aparecer nas imagens. Existem 3 tipos de planos de cortes a serem definidos no segmento da definição da sequência que será adotada entre axial, sagital ou coronal. Cada um desses cortes está ligado a um gradiente localizado no magneto e possibilitará um tipo de imagem na sequência de planos. Pessoal, a principal função de uma bobina é a capacidade de produzir um campo magnético com alta homogeneidade dentro da região de interesse. Então, aqui nessas bobinas de gradiente, temos a bobina X, a bobina Y e a bobina Z, como vocês podem identificar nessa outra imagem aí.
A bobina X, ela representa o plano sagital, que é aqueles cortes do esquerdo e do direito. O Y, plano coronal, anterior e posterior. E o Z, plano axial, superior e inferior. Isso refere-se aos cortes, tá? Cortes no plano sagital, coronal, axial. Na ressonância, a gente tem esses tipos de planos, tá? Esses 3 tipos em específicos. Vamos agora falar dos meios de contraste. Vamos aqui para o gadolínio, que é o meio de contraste utilizado no exame de ressonância, tá? É um contraste não iodado, baixas chances de causar alergia, utilizado para diminuir o tempo de relaxamento dos prótons, causando uma visibilidade melhor nas imagens. Temos aqui, pessoal, as bobinas receptoras de radiofrequência, tá? Elas têm uma função, pessoal, de produzir um campo magnético com alta homogeneidade, tá? Então, elas conseguem fazer uma visibilidade melhor da região a ser examinada. Temos aqui a bobina cardíaca, bobina do ombro, bobina do corpo. Você pode ver até elas parecem um pouco com a região torácica. Temos aqui do dorso, do tórax e abdômen. Tem a bobina de crânio, bobina da mama, joelho, tornozelo, cotovelo, coluna. Então, todas essas bobinas são utilizadas para uma melhor visibilidade no estudo da imagem da ressonância magnética. Vamos agora falar um pouquinho sobre pixel e voxel. Temos o FOV, que é Field of View, que é o campo de visão, que ele se dá ao pixel mais cortes, que é igual ao voxel.